último livro lá que a gente estava lendo, que é o da Simone de Beauvoir, né? A gente viu a primeira parte toda, que são aqueles 3 capítulos, e aí eu resolvi trocar, né? Eu já parti para outro, né? Esse livro aqui a gente vai ler 4 capítulos dele, né? São bem curtinhos até, então e logo logo a gente vai estar terminando. E a gente vai começar a ler esse livro desse autor que eu gosto, né? Que eu sempre falo, sempre estou comentando. Possivelmente já devo até falar com você mesmo, que é o Albert Camus, o Sísifo. E diferente do outro livro, aqui ele não vai falar de uma questão política muito específica, vai falar de uma questão mais geral, né? Que é sobre o significado da vida, né? Vai mais Aham. além. E esse livro Era mais aqui, complicado. é, e esse aqui é um ensaio, né? Uma dissertação que ele fez lá acho que em 40, sobre esse aspecto. O nome do livro, inclusive, é um recurso que ele utiliza lá no final. Talvez quando a gente terminar de ler os 4 capítulos, a gente ainda possa ler esse último capítulo, que é quando ele explora o que é esse mito de Sísifo, que é um mito grego que conta a história de um personagem lá muito astuto da mitologia grega lá que enganou os deuses, né? Segundo Camus, esse personagem humano, ele é uma representação daquilo que a gente tem que se inspirar, basicamente, porque Sísifo, ele não recorria, né, aos caprichos que a gente recorre, né? Ele não recorria ao destino, ele não recorria aos deuses, ele vivia segundo a sua própria lei, basicamente. Isso é um exemplo, basicamente. Mas enfim, deixa eu começar, né? Isso aqui, descer. E eu acho que hoje ainda vai ser rápido porque os capítulos não são tão grandes. Eu acho que o meu capítulo em si é bem curto até. Vamos lá. Raciocínio absurdo. Ó minha alma, não aspira a vida imortal, mas esgota o campo do possível. Píndaro. Vamos lá. As páginas não. Tá. O absurdo e o suicídio. O livro já começa assim. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, é responder a pergunta fundamental da filosofia. O Camus, ele tá muito mais, ele se contrapõe àquelas tentativas racionalistas da filosofia da época dele de ficar, a realidade é 4D, a realidade é 3D, se o espírito, todas as categorias espirituais, não importa. Se você não consegue responder se viver vale a pena, o resto não tem importância. O que importa os outros conhecimentos se você não consegue chegar à conclusão de que viver continua valendo a pena, né? É por isso que ele disserta sobre esse assunto nesse livro. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Trata-se de jogos. É preciso primeiro responder. E se é verdade, como quer Nietzsche, que o filósofo, para ser estimado, deve pregar com o seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o espírito. Espírito, em, em filosofês, digamos assim, é mente, basicamente. Então, é tornar claro para o nosso entendimento, basicamente. Se eu me pergunto por que julgo que tal questão é mais premente que tal outra, respondo que é pelas ações a que ela se compromete. Nunca vi ninguém morrer por causa do argumento ontológico. Galileu, que sustentava uma verdade científica importante, abjurou dela com a maior tranquilidade assim que viu sua vida em perigo. Em certo sentido, fez bem. Essa verdade não valia o risco da fogueira. É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em torno do outro. Em suma, é uma futilidade. Mas vejo, em contrapartida, que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outros que, paradoxalmente, deixam se matar pelas ideias ou ilusões que lhe dão uma razão de viver. O que se denomina razão de viver é ao mesmo tempo uma excelente razão de morrer. Aqui é uma parte que me marcou muito quando li esse livro pela primeira vez, porque no dia a dia, quantas pessoas a gente não se depara, né, que estão sempre vivendo em prol de algum ideal, em prol de alguma causa ou coisa, ou até mesmo uma pessoa, e isso basicamente é abdicar da própria vida, porque você não vive em prol de si, você vive em prol de outras coisas que no fim não são tão relevantes, né? Você meio que voluntariamente abdica da própria vida. Deixa eu ver se estou gravando, que eu comecei empolgado aqui. Não, tô gravando.
Enfim. Julgo, então, que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. Como responder a ela? Em todos os problemas essenciais, entendo por isto aqueles que oferecem perigo de morte ou multiplicam a paixão de viver, só há dois métodos de pensamento: o de Lapalice e o de Don Quixote. Lapalice é. Não tem rodapé aqui. Só o equilíbrio entre a evidência e o lirismo nos permite aceder ao mesmo tempo à emoção e à clareza. Num assunto ao mesmo tempo tão humilde e tão cheio de pateticismo. A sábia e clássica dialética tem que dar lugar, penso, a uma atitude de espírito mais modesta que proceda ao mesmo tempo do bom senso e da simpatia. Sempre se tratou o suicídio apenas como um fenômeno social. Aqui, pelo contrário, trata-se, para começar, da relação entre o pensamento individual e o suicídio. Um gesto desse se prepara no silêncio do coração, da mesma maneira que uma grande obra. O próprio homem o ignora. Uma noite, ele dá um tiro em si mesmo, ou se joga pela janela. Diziam-me Diziam-me um dia a respeito de um gerente de imóveis que havia se matado, que 5 anos antes ele perdera sua filha, que desde então tinha mudado muito e que essa história o deixava atormentado. Não se poderia desejar palavra mais exata. Começar a pensar é começar a ser atormentado. A sociedade não tem muito a ver com esses começos. O verme se encontra no coração do homem. Lá que se deve procurar. No íntimo do homem, né? Esse jogo mortal que vai da lucidez diante da existência à evasão para fora da luz deve ser acompanhada e compreendido. Há muitas causas para um suicídio, e nem sempre as causas mais aparentes foram as mais eficazes. Raramente alguém se suicida por reflexão, hipótese, no entanto, que não é descartada. O que desencadeia a crise é quase sempre incontrolável. Os jornais falam com frequência de aflições íntimas ou de doença incurável. Estas explicações são válidas, mas teríamos que saber se no mesmo dia um amigo do desesperado não o tratou de modo diferente. Ele é que é o culpado, pois isto pode ser o suficiente para precipitar todos os rancores e todas as prostrações ainda em suspensão. Mas, se é difícil fixar o instante preciso, o percurso sutil em que o espírito apostou na morte, é mais simples extrair do gesto em si as consequências que ele supõe. Matar-se, em certo sentido, é como no melodrama, é confessar. Confessar que, confessar que fomos superados pela vida, ou que não a entendemos. Mas não prossigamos nessas analogias e voltemos às palavras correntes. Trata-se apenas de confessar que isso não vale a pena. Viver, naturalmente, nunca é fácil. Continuamos fazendo gestos que a existência impõe por muitos motivos, o primeiro dos quais é o costume. Morrer por vontade própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Qual é, então, o sentimento incalculável que priva o espírito do sono necessário para a vida? O mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é o mundo familiar. Mas num universo repetidamente privado de ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É um exílio sem solução, porque está privado de lembranças de uma pátria perdida ou de esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. E como todos os homens sadios já pensaram no seu próprio suicídio, pode-se reconhecer, sem maiores explicações, que há um laço direto entre tal sentimento e a aspiração ao nada. O tema deste ensaio é justamente essa relação entre o absurdo e o suicídio, a medida exata em que o suicídio é uma solução para o absurdo. Pode-se postular, a princípio, que as ações de um homem que não trapaceia devem ser reguladas por aquilo que ele considera verdadeiro. A crença no absurdo da existência deve, então, comandar sua conduta. É uma curiosidade legítima perguntar, com clareza e sem falso pateticismo, se uma conclusão desta ordem exige que se abandone de imediato uma condição incompreensível. Falo aqui, evidentemente, dos homens dispostos a estar de acordo consigo mesmos. Exposto em termos claros, este problema pode parecer ao mesmo tempo simples e insolúvel, mas supõe-se erroneamente que perguntas simples levam a respostas não menos simples e que a evidência implica evidência. A priori, e invertendo os termos do problema, parece que ou você se mata ou não se mata. Só há duas soluções filosóficas. A do sim e do não. Seria fácil demais. Mas temos que pensar naqueles que não param de interrogar sem chegar a nenhuma conclusão. E não estou ironizando. Trata-se da maioria. Vejo também que aqueles que respondem que não
agem como se pensassem sim. Na verdade, se aceitarmos o critério nietzschiano, eles pensam sim, de uma maneira ou de outra. Aqueles que se suicidam, pelo contrário, costumam ter certeza do sentido da vida. Tais contradições são constantes. Pode-se mesmo dizer que nunca foram tão vivas como neste ponto em que a lógica, ao contrário, parece tão desejável. É lugar comum comparar as teorias filosóficas com o comportamento daqueles que as professam. Mas é preciso dizer que entre os pensadores que negaram o sentido da vida, nenhum, exceto Krylov, que pertence à literatura, Krylov é um personagem fictício de uma obra chamada Os Demônios de Dostoiévski. Por isso que ele fala que pertence à literatura. Peregrinos, eu perdi, que pertence à literatura. Peregrinos, que nasce da lenda, e Jules Leclerc, do domínio da hipótese. Peregrinos foi um cara que eu acho que é da França, eu não sei, mas o próprio Camus cita ele, que foi um ex-combatente de guerra que escreveu um livro e para poder fazer um marketing do livro dele, ele se suicidou. Aí ele se matou, todo mundo leu o livro e pior, chegou à conclusão que o livro é uma porcaria, né? Então foi meio em vão. Por isso que ele nasce da lenda. E Jules Leclerc, do domínio da hipótese, levou sua lógica ao ponto de rejeitar esta vida. Em tom de troça, muitas vezes se cita Schopenhauer, que fazia o elogio ao suicídio diante de uma mesa bem servida. Mas não vejo nisto motivo para a brincadeira. Esta maneira de não levar o trágico muito a sério não é tão grave assim, mas ela acaba condenando o seu homem. Diante destas contradições e destas obscuridades, será então preciso acreditar que não há relação alguma entre a opinião que se tem sobre a vida e o gesto que se faz para abandoná-la? Não exageramos nada neste sentido. No apego de um homem à sua vida há algo mais forte que todas as misérias do mundo. O juízo do corpo tem o mesmo valor que o do espírito, e o corpo recua diante do aniquilamento. Cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar. Nesta corrida que todo dia nos precipita um pouco mais em direção à morte, o corpo mantém uma dianteira irrecuperável. Enfim, o essencial desta contradição reside no que vou chamar de esquiva, porque ela é ao mesmo tempo menos e mais que a distração no sentido pascaliano. É, Blaise Pascal foi um filósofo do século XVII, da modernidade, e ele dizia, né, que os homens, ele falava isso da sua época, mas dá para expandir até hoje, né? Ele dizia que as pessoas no geral tinham o que chamavam de divertimento, que é o divertimento, como uma tentativa de escapar à própria consciência, para não ter consciência das coisas que já aconteciam, né? Viver só na festa, na gandaia, para poder esquecer as coisas mais preocupantes de fato, né? Se esquivar da vida. A esquiva mortal que constitui o terceiro tema deste ensaio é a esperança. Esperança de uma outra vida que é preciso merecer. Ou truque daqueles que vivem não pela vida em si, mas por alguma grande ideia que a ultrapassa, sublima, lhe dá um sentido e atrai. Essa parte aqui que ele está falando é o que eu comentei antes, né? A esperança. No sentido ele critica os religiosos em si, mas qualquer outra pessoa que se afilie a alguma ideologia de forma muito fanática. Todos estão errados, segundo a visão dele. Porque eles vivem nessa esperança de que de que a boa vida está por vir, de que o momento vai chegar que vai ser tudo maravilhoso, e quando vê, eles já estão debaixo da terra. Isso, para ele, é esquivar-se da vida. É não viver. É um tipo de suicídio também. É um suicídio em vida. Porque você abdicou da sua vida em prol de um ideal que você não vai ter certeza nem se vai chegar a existir. Mas a gente continua aqui. Inclusive, esperança para Camus vai ter um significado pejorativo, né? Vai ser aquilo da espera. Não é esperança de, nossa, vai aquela força motriz que te joga para frente, não. É aquela força passiva que te prende no chão enquanto você espera que as coisas melhorem. É porque eles, na verdade, eles vivem em função de tá vendo um mundo melhor. Mesmo que eu morra, eu vou voltar para viver esse mundo melhor, né? Assim, é, é, com todo, com todo cuidado que eu possa ter aqui, né? A sua definição cai muito bem nos cristãos, né? Que vivem em prol da outra vida, né? Mas dos revolucionários é algo parecido também, né? Eles verão, a gente vai instituir a revolução do não sei o que, de não sei o Aham. que lá, vai baixar isso aí, e a gente vai viver a nova boa realidade. Só que também é Uhum. uma ilusão. Todos estão, assim, iludidos. Eles estão esperando por Na aquilo verdade, que não vai é existir. uma coisa que nunca chega, né? Sim, enquanto você espera, né, as boas novas, você tá vivendo, você não está vivendo na realidade, você só está passando os dias. E acaba se oprimindo, esperando aquilo que não vai vir. Sim. E o pior, isso, eu não sei se ele vai citar isso no livro, não lembro, mas eu acho que ele cita porque tá na minha mente. Chega um ponto
em que você se dá conta que o que você esperava não chegou e você já tá com o Uhum. pé na cova. É É verdade. até, é até uma vida mais amargurada pra pensar. É, não faz nada. Sim. É isso que ele tá tentando se contrapor, porque no decorrer do livro ele vai explicar melhor esses dois tipos de suicídio que eu já falei. Mas existe o suicídio físico, que é quando a pessoa fala, caraca, viveu uma merda, não vale a pena, então ela vai lá e se mata e acaba. Tira E a tem vida. aqueles que se suicidam filosoficamente. Eles continuam vivos, mas na Só capacidade do esperando a raciocínio. morte. Sem É, mas, viver, né? mas a capacidade do raciocínio da mente, eles compram ideias e vivem em prol dessas ideias. E quando eles veem, eles não viveram nada, também se mataram, né? Eles não viveram em Aham. prol de si, mas em prol de algum outro terceiro, algum objetivo gigantesco, assim, como, como É igual acontece na guerra, isso? pode ser É dizer um assim. suicídio, né? Sim, pode ser dizer assim, sim. Aham. Mas faz até muito sentido, porque, né, o Camus escreve esse livro pós-Segunda Guerra Mundial, ele viveu as duas guerras, né? Ele era criança nas Uhum. duas. Mas normalmente cai. Ele, especificamente, ele endereça, é quase que tá um desses lá embaixo, para os religiosos e para os revolucionários. Né? O Camus ele chegou a ser, né, especificamente revolucionário, comunista, né? Mas ele foi expulso do Partido Comunista porque ele não concordava com tudo que eles falavam, né? Então ele Uhum. também via esses problemas, né? Aquele corpo religioso de pessoas que, em prol da boa vida, que é o pós-vida, abdicam essa aqui, a única que eles têm, e os revolucionários que vivem uma ilusão, né? Eles acham que vão conseguir resolver todas as mazelas do mundo ao impor aquilo que eles acham que é o certo. Que para aí É, também é errado. Não entendi. tem garantias. Não tem garantias de nada. Verdade. O cristão pode morrer e não chegar onde ele quer. O revolucionário pode instituir o que ele quer e a revolução dele ser uma merda. Uhum. Aí ele fala assim, então, vendo que esses dois objetivos que tem como necessidade abdicar da minha vida, não vale a pena. É bom você vir para o de si, né? Mas não no egoísmo, né? Não tá falando para, só se importa consigo, nada disso. Mas é Aham. valorizar mais as experiências que nós temos no dia a dia, nas nossas vidas. É dar mais Uhum. atenção para aquilo que a gente está vivendo, não para aquilo que a gente pode vir a viver. Entende? Entendi. Desde que não faça mal pra ninguém? Sim, principalmente o Camus, ele foi até muito criticado por conta disso. Porque ele tem até um. Isso não é tema desse livro, é mais do outro. Porque ele era totalmente contrário a qualquer tipo de pena de morte. Ele acreditava que qualquer ser humano tem o direito de continuar vivendo. Então, por isso que Uhum. ele era muito criticado pelos revolucionários comunistas. Porque os revolucionários comunistas, eles pregavam a força e a violência e o extermínio da oposição. E o Camus falava, não, cara, isso é errado, a gente não pode fazer isso. Né? E acabou que ele foi expulso, né, e crucificado pelos caras, né? Enfim. Entendi. Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Tudo contribui, assim, para embaralhar as cartas. Não foi à toa que até aqui jogamos com as palavras, fingindo acreditar que negar o sentido da vida leva obrigatoriamente a declarar que ela não vale a pena ser vivida. Na verdade, não há nenhuma medida obrigatória entre estes dois juízos. É preciso apenas não se extraviar entre as confusões, divórcios e inconsequências apontadas até aqui. É preciso descartar tudo e ir direto ao verdadeiro problema. As pessoas se matam porque a vida não vale a pena ser vivida. Eis uma verdade incontestável. Infecunda, entretanto, porque é um truísmo. Mas, será que esse insulto à existência, esse questionamento em que a mergulhamos, provém do fato de ela não ter sentido? Será que seu absurdo exige que escapemos dela pela esperança ou pelo suicídio? Eis o que será preciso esclarecer. Perseguir e ilustrar, descartando todo o resto. O absurdo comanda a morte. Temos que dar prioridade a este problema sobre os outros, independentemente de todos os métodos de pensamento e brincadeiras do espírito desinteressado. As nuances, as contradições, a psicologia que um espírito objetivo sempre sabe introduzir em todos os problemas não tem lugar nessa busca e nessa paixão. O que faz falta aqui é um pensamento injusto, quer dizer, lógico. Isto não é fácil. É sempre cômodo ser lógico. É quase impossível ser lógico a fundo. Os homens que morrem pelas próprias mãos seguem até o fim a inclinação de seu sentimento. A reflexão sobre o suicídio me dá então a oportunidade de enunciar o único problema que me interessa. Há uma lógica que chega até a morte? Só posso sabê-lo perseguindo, sem paixão desordenada, qual a única luz da evidência, o raciocínio cuja origem indico aqui. É o que chamo de um raciocínio absurdo. Muitos já o começaram. Não sei se o mantiveram. Quando Karl Jaspers, revelando a impossibilidade de constituir o mundo e uma unidade, exclama: esta limitação me conduz a mim mesmo, onde não me escondo atrás de um ponto de vista objetivo que eu só represento.
onde nem eu mesmo, nem a existência do outro, podem mais se tornar um objeto para mim. Ele está evocando, após muitos outros, aqueles lugares desertos e sem água onde o pensamento chega aos seus limites. Após muitos outros, sim, sem dúvida, mas todos com grande pressa para fugir dali. Muitos homens, entre os quais os mais humildes, chegam a esta última curva em que o pensamento vacila, abdicaram então do que tinham de mais valioso, que era a sua vida. Outros, príncipes do espírito, também abdicaram, mas foi com o suicídio do seu pensamento, da sua revolta mais pura. O verdadeiro esforço, pelo contrário, é se sustentar ali na medida do possível e examinar de perto a vegetação barroca de suas regiões afastadas. A tenacidade e a clarividência são espectadores privilegiados desse jogo desumano em que o absurdo, a esperança e a morte trocam suas réplicas. O espírito pode então analisar as figuras desta dança ao mesmo tempo elementar e sutil, antes de ilustrá-las e revê-las ele mesmo. Eu acho que acabou o primeiro capítulo. Acabou. É curto. Você vai querer emendar o segundo capítulo? Oi? Você acha uma boa emendar o segundo capítulo de uma vez? Ah, pode ser. Tem, 10h30 ainda? tem 13 páginas. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, se você não estiver cansado. Não, vambora. É, aqui é o meu autor preferido, né? Passo o dia todo falando dele. Eu não vou falar para você que vou te ajudar a ler, porque minha boca enrijece se eu falar Não, muito. não tem problema não. Não tem problema não. Então tá. Bom, capítulo 2. Os muros do absurdo. Né? Como as grandes obras, os sentimentos profundos significam sempre mais do que tem consciência de dizer. A constância de um movimento ou de uma repulsa numa alma é encontrada em hábitos de fazer ou de pensar e prossegue em consequências que a própria alma ignora. Os grandes sentimentos levam consigo o seu universo, esplêndido ou miserável. Iluminam com sua paixão um mundo exclusivo, onde eles encontram seu ambiente. Há um universo do ciúme, da ambição, do egoísmo ou da generosidade. O universo significa uma metafísica e uma atitude de espírito, o que é verdade para sentimentos já especializados. Será ainda mais para emoções cuja base é tão indeterminada, ao mesmo tempo tão confusas e tão certas, tão distantes e tão presentes, quanto aquelas que a beleza nos oferece ou que o absurdo suscita. Numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. Tal como é, em sua nudez desoladora, em sua luz sem brilho, esse sentimento é inapreensível. Mas esta própria dificuldade merece reflexão. Provavelmente seja verdade que o homem permaneça eternamente desconhecido para nós, e que nele há sempre algo de irredutível que nos escapa. Mas eu conheço na prática os homens e os reconheço em sua conduta, no conjunto, no conjunto de seus atos, nas consequências que sua passagem suscita na vida. Da mesma maneira, todos esses sentimentos irracionais sobre os quais a análise não sabe agir, posso defini-los na prática, apreciá-los na prática, reunindo a soma de suas consequências na ordem da inteligência, captando e registrando os seus rostos, redesenhando seus universos. É bem verdade que, aparentemente, se assistir 100 vezes ao mesmo ator, não o conhecerei melhor pessoalmente. No entanto, se fizer a soma dos heróis que ele encarnou e disser que o conheço um pouco mais no centésimo personagem listado, haverá nisto uma parte de verdade. Pois este paradoxo aparente é também um apólogo. Tem uma moralidade. Ele ensina que o homem se define tanto por suas comédias quanto por seus impulsos sinceros. Trata-se de um tom mais baixo dos sentimentos, inacessíveis no interior do coração, mas parcialmente traídos pelos atos que impulsionam e as atitudes de espírito que supõe. Fica claro que assim define um método, mas também fica claro que esse método é de análise e não de conhecimento, pois métodos implicam metafísicas, e elas traem à sua revelia as conclusões que às vezes pretendem não conhecer ainda. Assim, as últimas páginas de um livro já estão nas primeiras. Este nó é inevitável. O método aqui definido confessa a sensação de que todo conhecimento verdadeiro é impossível. Só se pode enumerar as aparências e apresentar o ambiente. Esse inapreensível sentimento do absurdo, quem sabe então possamos atingi-lo nos mundos diferentes, porém irmanados da inteligência, da arte de viver ou da arte pura e simples. O ambiente do absurdo está desde o começo. O final é o universo absurdo e a atitude do espírito que ilumina o mundo com uma luz que lhe é própria, para fazer resplandecer o rosto privilegiado e implacável que ela sabe reconhecer-lhe. Todas as grandes ações e todos os grandes pensamentos têm um começo ridículo.
Muitas vezes, as grandes obras nascem na esquina de uma rua ou na porta giratória de um restaurante. Absurdo assim. O mundo absurdo, mais do que outro, obtém sua nobreza desse nascimento miserável. Em certas situações, responder nada a uma pergunta sobre a natureza de seus pensamentos pode ser uma finta de um homem. Os seres amados sabem bem disto. Mas se a resposta for sincera, se expressar aquele singular estado de alma em que o vazio se torna eloquente, em que se rompe a corrente dos gestos cotidianos, em que o coração procura em vão o elo que lhe falta, ele é então o primeiro sinal do absurdo. Cenários de desabarem é coisa que acontece. Acordar, bonde, 4 horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, 4 horas de trabalho, jantar, sono e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê. E tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Começa. Isto é o importante. A lassidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo o movimento da consciência. Ela o desperta e provoca sua continuação. A continuação é um retorno inconsciente aos grilhões, ou é o despertar definitivo. Depois do despertar vem, com o tempo, a consequência: suicídio ou restabelecimento. Em si, a lassidão tem algo de desalentador. Aqui devo concluir que ela é em si, que ela é, que ela é boa, né? Que ela é boa. Pois tudo começa pela consciência, e nada vale sem ela. Estas observações nada têm de original, mas são evidentes. Isto basta por algum tempo, até fazermos um reconhecimento sumário das origens do absurdo. O simples cuidado está na origem de tudo. Aqui ele ilustra ah, o como que às vezes é o que mais ocorre, né? A gente sempre vê pessoas que estão sempre ali afundadas na rotina, na cotidianidade delas, né? E um dia elas, pô, se desperta. Você tem um lapso de consciência. Aí você fala, pô, é isso que eu quero pra minha vida? E é por isso que ele fala, ou a gente se restabelece, ou se suicida. Porque a gente vê que a nossa rotina não tem sentido. Pra que que eu faço tudo que eu faço? Pra que que eu desempenho essas funções que eu desempenho? É por algum motivo específico que eu quero alcançar? Ou é porque não tem nada? Só porque eu estou fazendo por fazer? E é daí que surge, né? Ou eu me mato, porque não faz sentido continuar vivendo assim, ou eu me restabeleço, tomo como ponto de parte desse esse momento de despertar de consciência e me relaciono de outras maneiras com a minha vida, com essa rotina que eu tenho tido. Compreende? Mas para isso ela precisa de um discernimento, né? Sim, precisa de um Uma pessoa, despertar. alguém para induzir ela a isso, a conversar, alguma coisa, porque se a pessoa não tem um apoio, ela não vai saber diferenciar o que que é um e o que que é outro. Sim, é por isso que ele fala aqui no plano do individual mesmo. O sujeito que Aham. acorda Acorda e sozinho, né? sim, Desperta sozinho. e ele tem essas duas opções. Ou ele se restabelece ou ele Aham. se mata. Mas do jeito É que você por fala. isso que existe assim, muito suicídio, né? As pessoas acordam, mas não sabem o que fazer e puf. Sim. Do jeito que você falou, realmente é mais. Não é que é mais fácil, né? Mas é mais seguro, né? Porque realmente, quando você tem um meio que consegue te ajudar a tomar as melhores decisões, você Uhum. evita o que ele chama de escapismo, né? Porque o suicídio pro Camus, ele é uma forma de escapar o absurdo. O absurdo, que ele tanto defende, é essa relação do ser humano com o mundo. É a falta de sentido, porque o mundo que a gente vive não nos dá sentidos prontos, a gente tem que viver por conta própria. É Não o que ele tem, entende, né? sim, não tem Entendimento bússola, dele próprio. Aham. sim, não tem, a gente não chega com um manual de instruções para viver, a gente só vive, né? Uhum. É isso que é o absurdo. Quando a gente tenta extrair da realidade que a gente vive o sentido para nossa vida, só que a gente não Uhum. encontra. E nisso a gente fica desamparado. E é por isso que tantos podem se matar, porque vê, cara, pra que eu tô vivendo? Entende? Uhum. Entendi. Então, uma água aqui. Da mesma maneira, e em todos os dias de uma vida sem brilho, o tempo nos leva. Mas sempre chega uma hora em que temos de levá-lo. Vivemos no futuro. Amanhã, mais tarde, quando você conseguir uma posição, com o tempo vai entender. Estas inconsequências são admiráveis, porque afinal trata-se de morrer. Chega um dia que o homem constata ou diz que tem 30 anos. Afirma assim a sua juventude. Mas no mesmo movimento, situa-se em relação ao tempo. Ocupa nele o seu lugar. Reconhece que está num certo momento de uma curva que, admite, precisa percorrer. Pertence ao tempo e reconhece seu pior inimigo, nesse horror que o invade. O amanhã, ele ansiava o amanhã, quando tudo em si deveria rejeitá-lo. Essa revolta da carne é o absurdo. Um grau mais abaixo e surge a estranheza.
Perceber que o mundo é denso. Entrever a que ponto uma pedra é estranha, irredutível para nós. Com que intensidade a natureza, uma paisagem pode se negar a nós. No fundo de toda a beleza, jaz algo desumano. E essas colinas, a doçura do céu, esses desenhos da árvore, eis que no mesmo instante perdem o sentido ilusório com que os revestimos. Agora mais longínquos que um paraíso perdido. A hostilidade primitiva do mundo, através dos milênios, remonta até nós. Por um segundo não o entendemos mais, porque durante séculos só entendemos nele as figuras e desenhos que lhe fornecíamos previamente, porque agora já nos falta forças para usar esse artifício. O mundo nos escapa porque volta a ser ele mesmo. Aqueles cenários disfarçados pelo hábito voltam a ser o que são. Afastam-se de nós. Assim como há dias em que, sob um rosto familiar, de repente vemos como uma estranha aquela mulher que amamos durante meses ou anos. Talvez chegamos mesmo a desejar aquilo que subitamente nos deixa tão sós. Mas ainda não é o momento. Uma coisa apenas. Essa densidade e essa estranheza do mundo, isto é o absurdo. Os homens também segregam desumanidade. Em certas horas de lucidez, o aspecto mecânico de seus gestos, sua pantomima, desprovida de sentido, torna estúpido tudo o que os rodeia. O homem fala ao telefone através de uma divisória de vidro. Não se ouve o que diz, mas vemos sua mímica sem sentido. Perguntamos-nos por que ele vive. Esse mal-estar diante da desumanidade do próprio homem, essa incalculável queda diante da imagem daquilo que somos, essa náusea, como diz o autor dos nossos dias, é também um absurdo. Tanto quanto estranho que, tanto quanto estranho que, em certos instantes, vem ao nosso encontro no espelho o irmão familiar e, no entanto, inquietante que encontramos nas nossas próprias fotos. Também é um absurdo. Chego por fim à morte e ao sentimento que ela nos provoca. Sobre este ponto já foi dito tudo e o mais decente é resguardar-se do patético. Mas é sempre surpreendente o fato de que todo mundo viva como se ninguém soubesse. Isso se dá porque, na realidade, não há experiência da morte. Em sentido próprio, só é experimentado aquilo que foi vivido e levado à consciência. Aqui, pode-se no máximo falar da experiência da morte alheia. Este é um sucedâneo, uma opinião, e nós nunca ficamos muito convencidos. Esta convenção melancólica não pode ser persuasiva. Na, na verdade, o horror vem do lado matemático do acontecimento. O tempo nos assusta porque ele traz a demonstração, a solução vem atrás. Todos os belos discursos sobre a alma fazem aqui, pelo menos por um tempo, uma prova dos 9 do seu contrário. A alma desapareceu desse corpo inerte, onde uma bofetada não marca mais. Este lado elementar e definitivo da aventura é o conteúdo do sentimento absurdo. Sob a iluminação mortal desse destino, aparece a inutilidade. Nenhuma moral, nenhum esforço são justificáveis a priori diante das matemáticas sangrentas que ordenam a nossa condição. Mais uma vez, tudo isto já foi dito e repetido. Limito-me a fazer aqui uma classificação rápida e indicar estes temas evidentes. Eles percorrem todas as literaturas e filosofias. As conversas do dia a dia se alimentam deles. Não se trata de reinventá-los, mas é preciso certificar-se dessas evidências para poder indagar sobre a questão primordial. O que me interessa, repito, não são tanto as descobertas absurdas, são suas consequências. Se estamos certos destes fatos, o que será preciso concluir? Até onde chegar para não eludir nada? Será preciso morrer voluntariamente ou pode-se ter esperança apesar de tudo? Antes, é necessário efetuar o mesmo levantamento rápido no plano da inteligência. A primeira providência do espírito é distinguir o verdadeiro do falso. Mas, quando o pensamento reflete sobre si mesmo, o que ele descobre, antes de tudo, é uma contradição. Inútil esforçar-se aqui para ser convincente. Ninguém demonstrou mais clara e elegantemente isso do que Aristóteles, há séculos. A consequência, muitas vezes ridicularizada, destas opiniões é que elas se destroem a si mesmas. Pois, afirmando que tudo é verdade, afirmamos a verdade da afirmação oposta, e, em consequência, a falsidade da nossa própria tese. Pois a afirmação oposta não admite que ela possa ser verdadeira. E se dizemos que tudo é falso, esta afirmação também se revela falsa. Se declaramos que só é falsa a afirmação oposta à nossa, ou então que só a nossa não é falsa, mesmo assim somos obrigados a admitir um número infinito de juízos verdadeiros ou falsos. Pois aquele que emite uma afirmação verdadeira pronuncia ao mesmo tempo que ela é verdadeira, e assim por diante até o infinito. Este ciclo vicioso é apenas o primeiro de uma série em que o espírito que se debruça sobre si mesmo perde-se num rodopio vertiginoso. A própria simplicidade desses paradoxos os torna irredutíveis. Seja quais forem os jogos de palavras e as acrobacias da lógica, compreender é antes de mais nada
antes de mais nada, unificar. O desejo profundo do espírito humano em suas operações mais evoluídas une seu sentimento inconsciente do homem diante do seu universo. É a exigência de familiaridade, apetite de clareza. Compreender o mundo para um homem é reduzi-lo ao humano, marcá-lo com seu selo. O universo do gato não é o universo do tamanduá. O tuísmo, todo pensamento é antropomórfico, não tem outro sentido. E também o espírito procura compreender a realidade, não se pode dar por satisfeito sem reduzi-la em termos de pensamento. Se o homem reconhecesse que o universo também pode amar e sofrer, estaria reconciliado. Se o pensamento descobrisse nos espelhos giratórios dos fenômenos relações eternas que os pudesse resumir e resumir a si mesmas, no princípio único, poderíamos falar de uma felicidade do espírito da qual o mito dos bem-aventurados seria uma ridícula falsificação. Essa nostalgia de unidade, esse apetite de absoluto ilustra o movimento essencial do drama humano. Que essa nostalgia seja um fato, porém, não implica que deva ser imediatamente apaziguada. Pois se, atravessando o abismo que separa o desejo da conquista, afirmamos como Parmênides a realidade do um, seja lá o que for, cairemos na ridícula contradição de um espírito que afirma a unidade total e com essa afirmação prova sua própria diferença e a diversidade que pretendia resolver. Este outro círculo vicioso basta para sufocar nossas esperanças. Aqui o Camille critica muito essa ideia que a gente tem já, né, de humanizar tudo que existe. Porque humanizar tudo que existe é reduzir qualquer coisa a categorias de compreensão para nós mesmos. Se eu consigo humanizar um objeto, eu consigo entender aquele objeto como eu entendi uma outra pessoa. E aí eu caio na falsa ilusão de supor que eu vou entender aquele objeto que foi humanizado. Mas no final das contas, aquele objeto é só um objeto. Ele não é um outro humano. Não tem como tentar entendê-lo perfeitamente através de categorias humanas. Isso vale para qualquer coisa na natureza. O mundo é o mundo. O mundo não é uma pessoa. Não tem como a gente falar que o mundo tem sentimentos ou coisas específicas assim para tentar entendê-lo. Porque vai ser em vão. Não tem como você fazer esse movimento. Mas tem um mago aqui. Enfim. Há outras evidências. Devo repetir que elas não são interessantes em si mesmas, mas pelas consequências que delas se podem extrair. Conheço outra evidência. Ela me diz que o homem é mortal. Porém, contam-se nos dedos os espíritos que extraíram disso as conclusões extremas. É preciso considerar como uma referência perpétua neste ensaio a defasagem constante entre o que imaginamos saber e o que realmente sabemos. A aceitação prática e a ignorância simulada que faz com que vivamos com ideias que, se as sentíssemos de verdade, deveriam transtornar toda a nossa vida. Diante dessa contradição inextricável do espírito, compreendemos totalmente o divórcio que nos separa de nossas próprias criações. E quando o espírito se cala no mundo imóvel de suas esperanças, tudo se reflete e se ordena na unidade de sua nostalgia. Mas, em primeiro lugar, em primeiro movimento, esse mundo se fissura e desmorona. Uma infinidade de cintilações reverberantes se oferece ao conhecimento. É preciso desistir de reconstruir sua superfície familiar e tranquila que nos daria paz ao coração. Após tantos séculos de pesquisas, tantas abdicações dos pensadores, sabemos que isto é verdade para todo o nosso conhecimento, com exceção dos racionalistas profissionais. Desistimos hoje do verdadeiro conhecimento. Se fosse preciso escrever a única história significativa do pensamento humano, deveria ser a de seus arrependimentos sucessivos e de suas impotências. Efetivamente, sobre o que e sobre quem posso dizer, eu conheço isto. Este coração que é em mim, posso senti-lo e julgo que ele existe. O mundo, posso tocá-lo e também julgo que ele existe. Aí se detém toda a minha ciência. O resto é construção. Pois quando tento escapar, pois quando tento captar este eu no qual me asseguro, quando tento defini-lo e resumi-lo, ele é apenas água que escorre entre meus dedos. Posso desenhar, um por um, todos os rostos que ele costuma assumir. Todos também que lhe foram dados. Essa educação, esta origem, este dor ou estes silêncios. Esta grandeza ou esta baixeza. Mas não se somam os rostos. Este coração que é o meu permanecerá indefinível para sempre. O fosso entre a certeza que tenho da minha existência e o conteúdo que tento dar a esta segurança jamais será superado. Para sempre serei estranho a mim mesmo. Em psicologia, tanto quanto em lógica, há verdades, não uma verdade. O conhece a ti mesmo de Sócrates tem tanto valor quanto o ser virtuoso dos nossos confessionários. Revelam tanto uma nostalgia quanto uma ignorância. São jogos estéreis sobre grandes temas. Só são legítimos na medida exata
em que são aproximativos. Eis também, uma, eis também umas árvores, e eu conheço suas rugosidades, a água, e experimento seu sabor. Esses aromas de ervas e de estrelas, à noite, certas noites em que o coração se distende, como poderia negar este mundo cuja potência e cujas forças experimento? Mas toda a ciência desta terra não me dirá nada que me assegure que este mundo me pertence. Vocês o descrevem e me ensinam a classificá-lo. Vocês enumeram suas leis e, na minha sede de saber, aceito que elas são verdadeiras. Vocês desmontam seu mecanismo e minha esperança aumenta. Por fim, vocês me ensinam que este universo prestigioso e multicor se reduz ao átomo e que o próprio átomo se reduz ao elétron. Tudo isto é bom e espero que vocês continuem. Mas me falam de um sistema planetário invisível no qual os elétrons gravitam ao redor de um núcleo. Explicam-me este mundo com uma imagem. Então percebo que vocês chegaram à poesia. Nunca poderei conhecer. Tenho tempo para me indignar? Vocês já mudaram de teoria? Vocês já mudaram de teoria. Assim, a ciência que devia me ensinar tudo acaba em hipóteses. A lucidez sombria culmina em metáfora. A incerteza se resolve em obra de arte. Que necessidade havia de tanto esforço? As linhas suaves das colinas e a mão da noite neste coração agitado me ensinam muito mais. Voltei ao meu começo. Entendo que posso aprender os fenômenos e enumerá-los por meio da ciência, mas nem por isso posso captar o mundo. Quando houver seguido todo o seu relevo com o dedo, não saberei muito mais sobre ele. E vocês querem que eu escolha entre uma descrição certa, mas que nada me ensina, e hipóteses que pretendem me ensinar, mas que não são certas. Estranho a mim mesmo e e a este mundo, armado somente com um pensamento que se nega quando afirma que condição é esta em que só posso ter paz deixando de saber e de viver, em que o apetite de conquista se choca contra os muros que desafiam seus saltos. Querer é suscitar paradoxos. Tudo está arrumado para que nasça uma paz envenenada que a displicência, o sono do coração ou as renúncias mortais proporcionam. A inteligência também me diz, à sua maneira particular, que este mundo é absurdo. Seu contrário, que é a razão cega, prefere pretender que tudo está claro. Eu esperava provas e desejava que ela tivesse razão. Mas apesar de tantos séculos pretensiosos e acima de tantos homens eloquentes e persuasivos, sei que isto é falso. Nesse plano, pelo menos, não há felicidade se eu não puder saber. Essa razão universal, prática ou moral, esse determinismo, essas categorias que explicam tudo, fazem um homem honesto dar risada. Não tem nada a ver com o espírito. Negam sua verdade profunda, que é de estar acorrentado. Nesse universo indecifrável e ilimitado, o destino do homem ganha doravante seu sentido. Uma multidão de irracionais se ergue para rodeá-lo até o fim, em sua clara evidência recuperada e agora ajustada. O sentimento do absurdo se esclarece e torna-se mais preciso. Eu dizia que o mundo é absurdo, mas ia muito depressa. Este mundo não é razoável em si mesmo. Eis tudo o que se pode dizer. Porém, o mais absurdo é o confronto entre o irracional e o desejo desvairado de clareza cujo apelo ressoa no mais profundo do homem. O absurdo depende tanto do homem quanto do mundo. Por ora, é o único laço entre os dois. Ele os adere um ao outro como se o ódio pode juntar os seres. Como só o ódio pode juntar os seres. É tudo o que posso divisar claramente neste universo sem medida onde minha aventura se desenrola. Paremos por aqui. Se considero verdadeiro esse absurdo que rege minhas relações com a vida, se me deixo penetrar pelo sentimento que me invade diante do espetáculo do mundo, pela clara evidência que me impõe a busca de uma ciência, devo sacrificar tudo a tais certezas e encará-las de frente para poder mantê-las. Sobretudo, devo pautar nelas minha conduta e persegui-las em todas as suas consequências. Falo aqui de honestidade, mas antes quero saber se o pensamento pode viver nesses desertos. Já sei que o pensamento pelo menos entrou nesses desertos. Ele encontrou ali seu pão. Compreendeu que até então se nutria de fantasmas. Deu pretexto para alguns dos temas mais prementes da reflexão humana. A partir do momento em que é reconhecido, o absurdo é uma paixão, a mais dilacerante de todas. Mas toda a questão é saber se podemos viver com nossas paixões, se podemos aceitar sua lei profunda, que é queimar o coração que elas ao mesmo tempo exaltam. Mas ainda não é disso que trataremos. Essa questão está no centro dessa experiência. Haverá tempo para voltar a ela. Antes, reconheçamos esses temas e impulsos nascidos do deserto. Será suficiente enumerá-los. Hoje em dia são conhecidos por tradição do que podemos chamar de pensamento humilhado. Nunca deixou de estar vivo. A crítica ao racionalismo foi feita tantas vezes que parece não haver mais o que dizer. Mas nossa época vê renascer esses sistemas paradoxais que se empenham em fazer a razão tropeçar, como se na verdade ela sempre estivesse andando com passos firmes.
Mas isto não é prova da eficácia da razão, como tampouco da vivacidade de suas esperanças. No plano da história, essa constância de duas atitudes ilustra a paixão essencial do homem dilacerado entre sua atração pela unidade e a visão clara que pode ter dos muros que o encerram. Mas nunca, talvez, como no nosso tempo, o ataque à razão foi tão forte. Desde o grande grito de Zaratustra, por acaso é a nobreza mais antiga do mundo? Eu a atribuí a todas as coisas quando disse que acima dela não havia nenhuma vontade eterna a querer. Desde a doença mortal de Kierkegaard, esse mal que leva à morte sem mais nada depois dela. Os temas significativos e torturantes do pensamento absurdo se sucederam, pelo menos, e este detalhe é capital, os do pensamento irracional e religioso. De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, dos fenomenólogos a Scheller, no plano lógico e no plano moral, toda uma família de espíritos, aparentados por sua nostalgia, opostos por seus métodos ou seus fins, teimaram em obstruir a via real da razão e recuperar os caminhos retos da verdade. Eu estou supondo aqui pensamentos conhecidos e vividos. Não importa quais sejam ou tenham sido suas ambições. Todos eles partiam do universo indizível em que reinam a contradição, a antinomia, a angústia ou a impotência. E o que eles têm em comum são justamente os temas que até aqui abordamos. Sobre eles, também deve-se dizer que o que mais importa são as conclusões que puderam extrair dessas descobertas. Elas têm tanta importância que será preciso examiná-las à parte. Por enquanto, abordamos somente suas descobertas e experiências iniciais. Trata-se apenas de constatar sua concordância. Seria presunçoso querer tratar de suas filosofias, mas é possível o suficiente, em todo caso, expor o ambiente em que lhes é comum. Nossa, Ana Teresa, acho que eu paro por aqui, deixa pra próxima semana. Tá bom. É isso, a gente vai lendo aí. Daqui a pouco Uhum. já tá quase acabando essa parte também. Você tem como me E mandar esse PDF? vou mandar lá no grupo. É que eu vou. Deixa eu parar de gravar aqui antes. Eu preciso admitir que eu sou muito desorganizado, cara.